Gerencie a sua carteira de cobranças de forma unitária ou em massa. Conheça o Recupere, o novo lançamento da Assertiva Soluções para o mercado de recuperação de crédito. Viva a nova era da cobrança. Acesse o link na descrição desse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mais uma conversa um pouco diferente daquela que a gente está acostumado. Eu estou trazendo aqui hoje e queria agradecer desde já a presença do Paulo Schneider. O Paulo é um brasileiro com 33 anos de América, de Estados Unidos. E eu trouxe ele aqui para a gente bater um papo sobre alguns negócios e sobre essas diferenças que existem entre Brasil e Estados Unidos. Paulo, obrigado da tua presença. Queria que você se apresentasse para a galera toda aí. Muito obrigado, Eduardo, pela grande oportunidade, porque é sempre um prazer poder compartilhar um pouco da informação da nossa história aqui, como acontece, como funciona o sistema, como se vive num país estrangeiro, como você faz as coisas, como as coisas acontecem. Então, grande prazer, e devemos sempre agradecer as pessoas que nos unem, que nos conectam. Um grande abraço e gratidão a Fernando de Cali. Exatamente. Para mais uma grande oportunidade aí. Muito obrigado, Eduardo, mais uma vez. Muito bom. Conta pra gente, Paulo, qual que é hoje o seu negócio, né? Você estava comentando comigo aqui um pouquinho antes que você chegou lá em Boston, viveu um grande tempo lá em Boston, torcedor do Celtics, do Red Sox, adoro futebol americano, basquete, dos Patriots também, né? Que hoje em dia tá renascendo aí sem Tom Brady. Mas, enfim, conta pra gente um pouquinho da tua história e do teu negócio hoje, porque eu conversava também com o Conrado, que é mais um vídeo que vai sair no nosso canal, no meu canal, e o Conrado falava o quanto que hoje existem oportunidades de investimentos para brasileiros que não precisam ser milionários, né? Um brasileiro, muitas vezes, de classe média, com uma certa organização financeira, pode ter uma visão de um investimento que ele talvez nem imagine. Então, conta para a gente um pouquinho tua história e um pouco desse negócio. Cara, você tocou nos pontos muito bons aí. Não esquece de fazer essas perguntas que vão entrar nesse nicho aí, que é interessante. Legal. Bom, perfeito. Saí do Brasil em 90, cheguei aos Estados Unidos em julho, dia 23 de julho, às 5 horas da tarde, em Boston, Estados Unidos, 1990. Marcante, hein? Marcante, lembra até o horário. Marcante. Eu sou o cara assim, ó, né? Eu gosto dessas coisas, tenho marcado essas coisas na minha história, é uma história de vida, né, cara? A gente tem que saber contar um dia, entendeu? E eu sei que tem milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas que têm uma história similar, muito maior, às vezes, que a minha, mas, bom, enfim, cheguei lá com muitas coisas e, no fim, a primeira profissão que eu tive, consegui entrar no mercado de financiamento de imóveis, né? E isso me abriu o mundo lá e foi uma época de ouro, porque eu já dominava o inglês relativamente bem, eu sempre fui um cara de estudar, não sou um cara dependente, muito independente. Olha, não faz, se eu preciso de sua ajuda e você não aparece, não tem problema, cara, eu vou de madrugada para fazer, porque se eu estou ocupado o dia inteiro, eu vou lá de madrugada, trabalho a madrugada toda para conseguir fazer e depois, quando você me ligar, Paulo, tá, não se preocupe, já fiz, e o cara, né, e por aí vai. Então, a dependência para mim é um problema, não sou dependente, não gosto disso, eu vou atrás, faço e a gente tem que fazer acontecer, que nem você aí, né? A gente não pode esperar para os outros, porque se você quer alguma coisa na vida, você tem que realmente correr atrás. Correr atrás, isso aí. Bom, me profissionalizei nessa área e como havíamos comentado rapidamente, virei um dos primeiros brasileiros na época, comecei em 93, trabalhando na área de financiamento de imóveis e foi uma época realmente de ouro. Eu tive o grande privilégio de ter muito sucesso nessa área, me tornei o número 1 na empresa onde eu trabalhei, foi difícil entrar, tem uma outra história para contar, numa outra hora nós vamos falar sobre isso, mas é uma história de superação que quando você vai para uma entrevista e não consegue o trabalho porque você não tem a experiência, não tem a capacidade, putz, o cara te dá uma tapa na orelha assim, parece também um soco no estômago, você fica sem ar, você volta, você pensa que você sabe, aí você encontra esses caras, você não sabe, você
se você descobre que você não sabe nada, ou sabe muito pouco, ou não sabe o suficiente. Aí você volta e tenta, e assim por diante. Eu tentei, na quarta vez que eu fui reentrevistar, os caras falaram, você de novo aqui? Falei, olha, daqui não saio até você me dar uma oportunidade. Uma oportunidade. E entrei na empresa e ali me tornei, entrei nos melhores, consegui entrar, me tornar um dos melhores 10 da empresa, de mais de 500 funcionários deles, na área de financiamento de imóveis. E quando a empresa vendeu, ela foi vendida para um banco nacional, e nesse banco nacional eu me tornei o número 1 dentro da empresa a nível nacional por 7 anos seguidos. Foi assim, coisa maravilhosa. Cara, e eu, um imigrante, né? Eu sempre penso nisso, cara. Eu sou um imigrante, cara. Mas sabe que a diferença, sabe o que é a diferença, Eduardo? Qual que é? É a força de vontade de querer vencer. Sempre, exatamente. Isso é o que vai fazer a diferença. Não importa onde você está no mundo, seja no Brasil, seja na China, seja no Paraguai, na Bolívia, em qualquer dos Estados Unidos, se você tem força de vontade para vencer, você consegue. Tem uma frase que eu digo: se você consegue sonhar, você consegue fazer. Eu sempre falo isso. Muito legal. Verdade. Mas você e isso é muito importante para toda a audiência aqui do canal, que ela é variada. Você tem desde pessoas que estão ainda começando a sua atuação no mercado de trabalho, e esse é um recado importantíssimo, cara. Se você quer, vai atrás e se dedica, porque você vai chegar lá. Eduardo, se eu aprendi uma coisa na vida, foi isso. Ninguém te dá nada. Exato. Você tem que se virar. Se você perdeu tudo, não importa. Olha, você está sangrando, você está sem braço, sem perna, sem cabeça. Não está morto? Não está morto. Estou vivo. Então vamos segue. lá. Vamos embora. Porque, olha, vou dizer uma coisa bem interessante para você, Eduardo, e para a audiência toda ali. As oportunidades estão ali. Eu gosto muito de falar sobre motivação, você já percebeu, talvez? Sim, eu tenho muito legal. De motivação por aí. Eu faço algumas palestras motivacionais. Muito bom. Mas se você tem desejos de vencer, cara, esquece as coisas do passado, esquece as coisas do seu lado que não te dão e marcha para frente, cara. Você vai tropeçar, você vai quebrar o nariz, você vai se machucar, você vai sangrar, mas você levanta, tá vivo, meu amigo? Vai para frente, porque agora o caminho está bem mais curto. Sim. A linha de chegada está na curva. Você não sabe onde está a curva, mas ela está mais próxima do que quem está sentado no sofá, tomando a cervejinha lá, reclamando da vida, reclamando do governo, reclamando dos políticos, reclamando de todo mundo, do vizinho, da sogra, do pai, da família, da mãe, que não deram dinheiro para ele, que não deram... Cara, ninguém te dá oportunidades, você tem que buscar elas. Muito bom. Elas todas estão lá fora. E aí, cara, eu vim para esse país. E uma das coisas que eu sempre quis é me tornar um cara fluente no idioma, fluente na leitura, na expressão do idioma, e a coisa mais importante, Eduardo, é fluente no entendimento cultural, entender a cultura, entender a sociedade, como é que a sociedade americana funciona, como é que o americano funciona. Por exemplo, você vai para um bar aí no Brasil, você se integra em qualquer minuto, você está no meio da turma, não é verdade? Meio da turma, já tomou 3, já começa a ficar lá alegre, dá risada, exatamente, cara, se integra. Parceiro, você e aí você chega aqui, não é assim, daqui a pouco você já está falando eu te amo. Exatamente. Aqui, você tem que entender todo esse meio, como é que você consegue se infiltrar. E o americano, que quando ele começa a falar uma ginga local, como é que você fala em português? Muitas coisas eu esqueci. Uma gíria? Gírias locais. Você tem que entender, parte de entender a cultura é isso. Perfeito. E sabe qual é? Sabe, tem um esporte que o americano tem como um conceito de que
para você entender a cultura, você precisa entender um certo tipo de esporte. E sabe qual é? Qual é? Beisebol. Pô, cara, esse aí é a minha missão, então, viu? Você tem que aprender, tem que entender. E o lema do beisebol, baseball is America's favorite pastime. It's America's favorite pastime. Ou seja, é o evento, o esporte predileto da família, porque é um esporte mais de família. De família. Aí leva filho, filha, família, todo mundo vai, 10, 15, todo mundo, a família toda vai, porque tem tantos jogos, ele vai você não pode ir durante a semana, ele vai no final de semana, leva todo mundo. É um esporte barato, e não é tão caro assim para você conseguir um ingresso, tá? Porque não é um esporte que acontece quase todos os dias. Olha, são 60 jogos numa temporada. Exato, meio ano muita coisa. Meio ano de campeonato, cara. E aí você tem, no seu time de casa, tem 60 e tantos jogos. 60, quase 80 jogos no seu time de casa. Aliás, não muito, 120, 130 jogos. São 66 jogos, algo assim, em casa. Em casa, tá. Em casa. Perfeito. Imagina só, você vai... Cara... por essa razão, os ingressos são um pouco mais baratos, então dá para levar toda a família. E ali é um esporte que dura mais ou menos 4 horas. Aí todo mundo senta e bate um papo, come um sanduíche, toma uma cervejinha e fala. E a família se encontra ali. Por isso que é chamado America's favorite pastime. Okay? Muito bom. E o cara americano me falou isso aí. Ó. Se quer entender a cultura americana, entende o jogo de beisebol. Muito bom. Entende como funciona. E eu aprendi 70% das regras, 80% das regras. E tem dezenas e dezenas de regras nesse jogo. Que ainda tem que aprender. Perfeito. Tem muito. Mas, então, você tem que se envolver na cultura, sabe? Para você entender. E hoje eu falo melhor inglês do que português. Porque você já tem um sotaque aí, parece que você nem é brasileiro, parece que você é americano que aprendeu a falar português. Mas a vida aqui é assim, cara, quando você está enfiado em negócio, você tem que usar o idioma todo dia, você fala 80% ou 90% do tempo em inglês e 20%, 30% em português. Você não desaprende o português, mas você esquece muitas palavras. Muita coisa, sem dúvida. Meu primeiro idioma é alemão, cara. E eu não consigo mais falar o idioma corretamente. Não tem mesmo? Mais... Que coisa não tem mais interessante. Entendeu? Por quê? Por falta de uso. Falta de uso. A gente não usa atrofia. Isso aí. Tá lá na cachola. E aí, Paulo, você evoluiu com toda essa parte de financiamento de imóveis e hoje você tem a sua empresa, né? Hoje você não está mais em Boston. Eu tinha uma empresa com um sócio americano em Boston, na área de financiamento de imóveis, e em 2009 eu mudei para a Flórida devido a problemas de família com relação a minha esposa ficar muito doente por causa do frio. Frio, né? Muito frio em Boston. Mudar. Cara, é uma cidade maravilhosa. Vai no verão, cara, é uma maravilhoso, cidade... né? Extremamente rica. Eu ainda não conheço Boston, mas está na minha lista, viu? Eu amo Boston. Vai no verão, você vai amar a cidade, cara. Além de ser o maior centro cultural do mundo, tem mais de 400 universidades no estado. Né? Entre elas, a Harvard, MIT, Northeastern University, Boston College, Bentley School of Business. Eu estudei na Bentley School of Business, eu fiz vários cursos na Harvard. Muito bom. Cara, você anda nos campos dessas universidades, só por andar, você já se sente mais inteligente. Mais inteligente, eu imagino. Muito bom. Cara, muito é um país, cara, que você não tem ideia. Eu moro há 33 anos aqui, Eduardo. Todo dia, sem dúvida alguma, todo dia eu falo, como pode? Como pode? E tudo positivo, cara. Como pode? A gasolina, há 6 meses atrás, $6, $5, $4,75, $5,25, $6 o galão. Hoje, $3, $2,20, $2,75, $2,85. Como pode?
Pois é. Como se explica isso? Como pode? A gasolina no Brasil é mais cara que aqui. Exato, E exatamente. Né? E aí você paga um galão, né? Um valor que é pelo galão. Aqui é o litro. o poder aquisitivo é 1/10. Exatamente. Sabe Isso por quê? também. Eu fiz os cálculos. O salário mínimo anual, não, salário médio anual. Salário Isso. médio não. Bem, vamos lá pensar. O Brasil ganha por mês, né? Todo mundo fala mensal, qual é o seu salário mensal? Ninguém fala anual. Aqui a gente fala anual. Isso. Ó, R$ 2.500 mensais, né? São R$ 30 mil por ano, dividido por 5 e alguma coisa, vamos lá, $6.000 por ano. Exatamente. O salário médio nos Estados Unidos é $56 mil. Exatamente. Fiz um artigo falando disso, inclusive comparando a questão da visão do PIB sobre crédito, né? Que no Brasil chega a 53% agora, e a gente tem aí nos Estados Unidos um PIB sobre crédito que vai a 200%. Né? Então aí a questão era, cara, como é que eu vou chegar lá no Brasil? O problema é o seguinte, cara, que se eu olho a renda, eu já tenho o primeiro problema, né? No momento que eu fiz essa reportagem, eu cheguei a uma renda de $7.000 Brasil e 55 Estados Unidos, muito próximo desses valores que você falou. Então, só aí você já vê que tem uma diferença imensa. Como é que você vai crescer se você não tem renda? Não, se tudo que você compra é muito mais caro do que você... Exato. Exatamente. Você pega o preço de um iPhone, né? Um iPhone num modelo aí médio custa $1.700, $1.900. No Brasil custa R$11 mil, pô. Se for pensar dólar para real, vou multiplicar, mas não é multiplicar. É a relação de valor com salário, valor com, né? Exatamente. É incrível, é incrível, mas é por ali. Então, eu mudei para a Flórida e nós, em 2011, chegou um banco de New Jersey, da Nova Jersey, e nos fez uma proposta para comprar nossa empresa de financiamento de imóveis. E nós vendemos. O meu sócio, que era um engenheiro, havia recebido uma proposta muito boa de trabalho de uma empresa de tecnologia da Califórnia para ser o CEO da empresa lá. A oportunidade salarial era muito boa. Ele é Mormon, né? Mormon, e aí tinha uma família grande para aqueles lados lá. Falou, Paulo, o que eu vou fazer? Já estou na Flórida. Falei, o que você quer? Tudo mais, disso, aquilo. Falei, vamos vender. Falei, tá, se o preço tá bom, vamos vender. Então, o banco de New Jersey falou, tá bom, tá aqui. E nós concordamos, vendemos. E aí, em 2011, eu fiz um trabalho de consultoria aqui para uma empresa cujo dono eu já conhecia. Ele é um advogado que, na verdade, foi o nosso advogado na época da empresa de mortgages aqui. Perfeito. A gente tinha licença aqui, inclusive um escritório. Eu vim para cá em 2009 para tocar o escritório nosso aqui, porque nós tivemos que fazer umas mudanças drásticas econômicas devido à quebra do mercado imobiliário em 2008. Você lembra disso? Sem dúvida. Né? E aí eu tive que, nós não queríamos fechar o escritório daqui. Aí eu vim para cá e, como eu precisava vir, por causa dos problemas de saúde da minha esposa, aí eu falei, cara, vou fazer isso. E aí, qualquer coisa, ia para frente, para trás, uma boa, ia para Boston, voltava, ia lá, ia cá, e não era tão complicado. E daí vendemos a empresa. Nisso, esse senhor americano me chamou e falou, o que você está fazendo? Falei, agora não estou fazendo nada, mas estou querendo dar uma olhada por aí para ver o que eu posso fazer. Por que você não vem para cá, vamos lanchar e vamos conversar, tem umas ideias. Aí, tá bom, vamos lá, vamos conversar. Aí ele comentou que ele tinha 2 imobiliárias, uma com cada sócio, os 2 sócios deles, os 2 tocavam o negócio, ele só entrou com o prédio, o cara tem dinheiro para caramba, muito dinheiro. Ele era o dono do prédio e era metade sócio da empresa de imobiliária. Uma de um canto da cidade e outra do outro canto da cidade. A empresa A ia muito bem e a empresa B muito mal. O mesmo volume de corretores e uma vendia tipo 120 milhões e a outra vendia 15, 18, 20 milhões.
A diferença com o mesmo número de vendedores. Então, qual é o problema? É trabalho, né? Ele me pediu para dar uma olhada e ver se conseguia fazer um trabalho de consultoria. Aí acertamos os parafusos lá e falei, tá, vou assumir esse projeto, não sei o que vai dar, mas vou tentar. Tornei a empresa em 11 meses de 18 milhões de dólares para 100 milhões de dólares, mais de 100 milhões de dólares em venda em 11 meses. Nesse período, eu aprendi muito, Eduardo. Claro, cada business que você faz, cada negócio que você tem faz... um aprendizado, claro. Enorme. Foi uma escola enorme. Eu tive que pedalar bonito. Mas, cara, valeu a pena cada minuto, cada hora, cada dia, cada semana, cada ideia, cada desafio. Valeu a pena. O aprendizado foi fabuloso. E lidando só com americanos, cara. O sócio do cara, americano. Eu tive que tirar ele da posição de diretor do escritório, de broker, porque o cara não era o cara na posição. Para fazer o negócio. Uhum. 2 americanos, donos dos negócios, e o Paulo Schneider aqui, estrangeiro. Ninguém conhecia o Paulo Schneider na Flórida, vem ali dentro do meu escritório e vai falar que eu tenho que deixar minha posição, cara. Quem é você para falar isso? Interessante. E aí, meu amigo, sabe como é que você faz isso? Você faz isso com fatos. Sim, exatamente. Por o que está acontecendo, né? Você não tem, como diz a velha história, contra fatos não há argumentos. Argumentos, exatamente. E eu consegui colocar todos os fatos na mesa detalhadamente e colocar na frente Mostrou dele. que, exatamente, que o melhor era mudar mesmo. Era mudar. E o cara, eu achei que, para começar, o cara era um harleiro. Nada contra harleiros, mas ele tinha o topetezinho assim, como é que é o rabinho de cavalo? Rabo de cavalo, rabo de cavalo. Andava com um cara cheio de cintos, cheio de coisas aí. E eu falei, pô, esse cara até anda armado. Eu nunca perguntei, mas... Então, vai me dar um tiro aqui. E, rapaz, ele concordou. Eu vou te falar uma coisa. Três dias antes de fazer essa decisão, o dono principal disse para mim, quando eu entreguei o pacote fechado, falei, esse aqui que tem que fazer, esse é o projeto que tem que fazer, é assim que tem que fazer, toma aí, me dá meu dinheiro, vamos embora. Não, ele disse, você vai apresentar. Eu falei, você está louco? Você está louco? Apresentar e mandar o seu sócio embora da posição? Você está maluco? E aí foi você lá fazer. Eu nunca tive numa posição dessas. E foi difícil para mim, porque eu não sabia o que fazer. Aí fiquei 3 noites sem dormir direito, pensando. Aí eu cheguei logo cedo na sala ele tinha uma sala de reuniões no canto do prédio com uma saída dos fundos. Falei, rapaz, travei todo mundo ali no canto, eu de pé na saída da porta. Se o cara levantar, eu estou voando. Encostei meu carro na frente da porta, falei, deu qualquer coisa, tô fora. Eu fui apresentando e o cara foi tornando vermelho, amarelo, azul, branco, e no final disse, ok, eu entendo. Cara, você não tem ideia. Foi muito boa essa experiência, e ali, 11 meses depois, nós mandamos um monte de gente embora e contratamos um monte de gente e conseguimos... Virar o jogo. Virar o jogo e saímos ganhando do outro lado, e foi foi algo bastante interessante para mim. E ali, outra vez, o que nós tocamos no assunto antes de começar. Aliás, logo no começo, quando estava assim, você tem que se dedicar, você tem que se preparar. Se eu não tivesse me preparado, não tivesse fechado o cerco de fora para dentro, eu apertei o cara com fatos, um atrás do outro, que a engrenagem foi chegando aos pouquinhos, assim, apertando os parafusos do lado de fora, manualmente, né? Com velocidade bem baixa, e fui apertando, e o cara começou a sentir o aperto, e não estava sabendo de onde que estava vindo, e de repente eu tinha ele aqui dentro, e ele não tinha como escapar, e eu falei, ou você sai da posição, ou você fica aqui dentro, e aí ele, isso aí. né? Saiu daí, né? Exatamente. Cara, foi uma história assim, eu posso dizer que, de fato, uma história de sucesso, como
imigrante, né? No meio de 2 americanos empresários, e eu consegui fazer isso. Mas, sabe, como eu disse antes, qualquer um pode fazer se você Desde se que você quiser, preparar e exatamente. dedicar. Muito E bom. esse país te dá esta A oportunidade. oportunidade, Por quê? exato. Sabe por quê, Eduardo? Tem É. estabilidade econômica. Exato. E uma coisa que eu acho da grande diferença, talvez uma das maiores, não sei se você vai concordar, na minha cabeça, os Estados Unidos é um país que não tem um plano de governo, ele tem um plano de país. Aqui no Brasil, a gente sempre tem um plano de governo, né? Então, cada um quer fazer de um jeito, e aí não, por mais... Eu comentei com o Conrado, acho que tem leis aí que são escritas na pedra, meu amigo, e é aquilo que tem que ser feito, é o que tem que ser feito. Entra governo, sai governo, é aquilo. Né? Eu acho que essa é Não, uma grande diferença. ninguém fez essa pergunta do jeito que você fez até hoje. Uhum. Ninguém. Ninguém. Você vê que você é um cara inteligente. Isso é muito importante. Olha, a forma que você colocou isso aí é exatamente como o sistema funciona. É um sistema pro-democrático, pro-business, para frente. Entra governo, sai governo, não importa. E tem mais um detalhe interessante. Aí eu vou entrar um pouquinho na questão política aqui e eu vou te explicar. Eu vou fechar ali exatamente a razão pela qual você fez essa pergunta, e o importante é que a audiência vai entender agora por que o sistema funciona assim. Nós temos 2 partidos aqui. Nós temos os republicanos e nós temos os democratas. Cada partido, e a razão pela qual só tem 2, porque tem um monte de pequenos ali, os pequenos partidos não recebem fundos do governo. Se eles querem se candidatar, eles podem se candidatar, por conta deles, recursos próprios, não recebem nenhum centavo do governo para qualquer coisa de propaganda, nada disso, nenhum benefício, zero. Quem recebe o dinheiro são esses 2 partidos. O Partido Democrata é um partido um pouquinho mais liberal. O Partido Republicano é um partido mais conservador. Agora, dentro de cada partido tem 3 fatias. 3 partições. Tá? Vamos começar pelo partido dos democratas. Do lado esquerdo, e a razão pela qual isso existe, porque não tem outro, esses esquerdistas, esses extremistas esquerdistas, que são os PT da vida, né? E mais um pouco, esses são os extremistas daqui. E tem dos 2 lados. Sem dúvida. Da esquerda, eles são uma grande minoria, são mais ou menos uns 10%. Eles não conseguem ter uma voz em nenhum outro lugar, então eles acham que o Partido Democrata é a casa deles. Bom, o exterior, como o Brasil e, sei lá, outros países, acham que é esse o Partido Democrata. O de esquerda. Essa esquerda, o democrata é a esquerda, e não é. Apenas uns 10% desse povo é essa população. Aí tem os outros 90%, é dividido mais ou menos uns 40% mais do centro, um pouquinho para a esquerda, e os outros 50% do centro para a direita. Veja bem, eles não são republicanos, mas eles são do centro para a direita. Mas esses são os 50%. Os outros 40% são do centro, um pouquinho para a esquerda. E os 10% são da esquerda. Agora preste bem atenção. Dos republicanos, nós temos uns 20% que são extremistas da direita. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Não, são extremistas da direita. Esses caras, eles não querem só o seu sangue, eles querem seus órgãos, eles querem suas vísceras, eles querem seu coração, eles arrancam tudo de você. Eles não querem saber se você é republicano ou democrata. Democrata. Eles são extremistas. Assim como da esquerda, eles querem tudo aí. Os esquerdistas, 10%, eles querem tirar de você para dar para os outros. Olha a mentalidade. Os extremistas da direita, eles querem tirar de você para ficar para eles. Para ficar para eles. Os extremistas da esquerda querem tirar de você para dar para os outros. A mentalidade. Tá. Aí tem os outros 80%, mais ou menos dividido em 40%
que são centro-republicanos e direita, mais para a direita, mais conservador, e os outros 40 centro mais esquerda, mais liberal. Uhum. Agora vamos lá. No total, você tem 10% aqui da esquerda que são extremistas, você tem 20% da direita que são extremistas, são 70%. Uhum. Eles não votam para o outro partido nem morrendo. Cara, pode ser o pior candidato do planeta que entrar ali, eles vão Não votar votam no partido. no partido. Uhum. No partido. Olha a cegueira, no partido. Uhum. Agora, 65% e 70% votam, sabe aonde? Eles Aonde votam na faz economia. sentido. Na economia, naquilo que economia. gira. É lá onde você tocou a mão na Exato. ferida. Você lembra da sua pergunta? Lembra daquilo? Sim. É isso que o povo brasileiro, a mídia Exato. brasileira, e esse povo não entende. O Exatamente. americano, o presidente se reelege aqui quando a economia vai bem. Vai bem, A exatamente. economia vai mal, não importa. Não Tá na tem, não é rua. reeleito, exato. Não Exatamente. seja ele democrata, seja ele republicano, independente, seja ele Isso do aí. partido verde, azul, Que branco, aí é amarelo. aquilo que eu falei, né? Não é a causa, não é o partido, e sim aquele conceito principal. É o muito bom. conceito de crescimento econômico, de estabilidade econômica Exatamente. do país. Ele não é um país político ou de partido político. Não é. Exato. Então, é isso que é importante entender. Por isso, por exemplo, em 2002, ou 2001, George Bush, filho, estava na carreira, era presidente. Sofremos um atentado do terrorista, lembra da torre que caiu? E Sim, Torre Gêmeas. atentado no país inteiro. Tá. Tem uma história louca que eu posso te falar num outro dia, no meio de que aconteceu comigo ali. Mas ele não, a economia foi para a lona por causa dos ataques, a Bolsa de Valores caiu drasticamente e o George Bush não conseguia recuperar a economia. Sim. Sabe o que ele fez? Lógico, todo presidente quer ter 2 mandatos. Esse é o objetivo. Sim. Esse você pode ter aqui, assim como no Brasil, de uma vez só, e aqui é o máximo, você não pode voltar aqui mais. Exatamente, aí é o máximo. O Obama não poderia, por exemplo, se eleger de novo. Pode ser vice-presidente, mas não Mas pode ser presidente, mas não. Não pode. Bom, enfim, o Bush teve que fazer alguma coisa. Aí ele abriu as portas, foi para Wall Street, abriu as portas e disse assim, olha, eu quero que vocês liberem financiamentos para todo mundo comprar imóveis. Lembra de uma história do Lula para comprar carros e o que deu carro, aquilo? Redução de IPI, tudo aquilo, sim. O que deu depois? O pessoal Crise, não né? conseguiu pagar. Pagar, inadimplência. Inadimplência. O que aconteceu em 2008 aqui? Toda aquela crise, estourou toda a parte lá de subprimes. Por que aconteceu? Por que demorou para crescer e no Brasil caiu logo? Por causa da estabilidade econômica. Estabilidade econômica, exato. Instável. Os Estados Unidos é um país estável. Por isso demorou tanto tempo para o problema acontecer. Entendeu? Sim. Aí, em 2008, isso caiu na mão do Obama. Em 2009, tivemos um problema sério por anos, mas em 2012 começou a recuperar. Se tivesse acontecido isso num país com instabilidade... Como o Brasil, isso ia há muitos anos. Até hoje. Ô, Paulo, eu queria ter uma pergunta aqui que eu estava desde o início, quando a gente começou a falar de financiamento imobiliário, né? O Brasil, a gente tem aqui o típico crédito imobiliário que é muito para a pessoa comprar a casa, né? Existem algumas operações que começaram agora de home equity, que é algo parecido com mortgage aí nos Estados Unidos. Como é que se divide hoje o mercado imobiliário entre financiamento para aquisição de casa e o próprio mortgage, que é a tal da hipoteca, né? Que o cara pega aquela casa para ter um financiamento, muitas vezes para alavancar um negócio, para abrir um negócio. Como é que é essa divisão hoje? São 2 coisas. A hipoteca é o mortgage, é o financiamento. Perfeito. A linha de crédito é outra coisa. Tá. Mas você compra uma casa aqui. A tendência é que são 2 coisas que acontecem normalmente.
você vai pagando com o tempo, você reduz a dívida. Teu saldo devedor, perfeito. Exatamente. E aí vai sobrando aquela diferença entre a dívida e o valor do imóvel, Perfeito. que é o que nós chamamos de equity, ou seja, é a valorização entre a dívida e o valor do imóvel de mercado. Só que também tem um segundo ponto, que é o aumento, a valorização do imóvel. Perfeito. Que nos últimos 3, 4 anos aqui nos Estados Unidos, os imóveis em alguns lugares dobraram de preço. Isso em outros... não pode acontecer. Não pode, Sim. porque o poder aquisitivo não tem como acompanhar. Como acompanhar, exatamente. Então, o governo teve que travar rapidamente com o aumento dos juros para poder desacelerar e jogar água nessa fogueira, entendeu? Sim. Teve que fazer, foi forçado e conseguiu. Bom, então, nesse período, por exemplo, você compra um imóvel de $500 mil. Se dá 20% de entrada, você tem aí já 20% de valorização do imóvel. Mas de 2, 3 anos, ele sobe 5, 10, 15%, e nesse caso, nos últimos períodos, 3, 4 anos, como citei, não é um caso normal, ok? Esse é um caso totalmente isolado, separado. A média é de 7 a 12% ao ano, em alguns casos até menos. E aí, por exemplo, 3, 4, 5 anos passa, você agora tem 40, 50% de valorização no imóvel, sobre a dívida. Tá? Perfeito. A casa vale, vamos lá, 800 mil, você deve, ou 700 mil, você deve 400. Um exemplo. Perfeito. O financiamento que você tem nessa casa é um juro fixo de 30 anos. Tá? A dívida, a prestação do financiamento não muda. O que muda é o imposto e o seguro do imóvel. Perfeito. Normalmente, para cima, sobe. O total da prestação sua como um todo, ela aumenta em função do aumento do seguro e do imposto. Tá? E o que muita gente não entende, minha prestação mudou. Não. Sua prestação não mudou. A prestação do financiamento, ela fixa pelo termo do seu empréstimo. Isso é lei. Faça chuva, faça sol, não importa o que aconteça aqui. Tem inflação de 20%, 30%. Essa é uma lei federal, o que é diferente eu não sei do Brasil, acho que era diferente na época, não sei como é que é agora. Mas antigamente tinha uma coisa similar assim, que se mudasse alguma coisa, o juro poderia mudar. Agora tem um monte de tabelas aí, exato. Aqui não, aqui esse juro está por vida, a não ser que você agora vai refinanciar o empréstimo todo. E aí você pode ter outra taxa de juros por esse refinanciamento. Vai ter, Eduardo, você precisa ter uma taxa de juros que seja ela maior ou menor. Maior ou menor, Normalmente você faz isso quando você tem uma margem e se consegue um juro bem menor. Aí isso vale a pena economicamente porque você reduz assim a prestação mensal. Perfeito. Mas, em muitos dos casos, o pessoal tem um juro tão bom que ele não quer mexer naquele valor. Não quer mexer, exatamente. Naqueles $400 mil da dívida, né? Mas aí ele tem, peraí, eu tenho $400 mil de equity, de valorização. Eu só preciso de 100 mil. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma linha de crédito. Uma linha de crédito como colateral sobre o imóvel. Perfeito. O que o banco vai fazer? Ele vai olhar. Espera aí, Eduardo. Você tem uma casa que tem uma dívida de 400 mil. Nós vamos mandar um avaliador profissional para avaliar a sua casa. Ela vale $800 mil. Você tem $50 mil, 50% de linha de valorização ali sobre a dívida. Você agora se torna um cliente extremamente seguro, praticamente sem risco algum. Por que o banco olha isso? Porque se um dia você não puder pagar, o banco vai tomar a casa de você, não há dúvida. E aí está a diferença também da possibilidade, da diferença que tem no Brasil, né? Porque para você recuperar um imóvel de um financiamento é uma tortura aqui ainda, né? Aí isso já mudou um pouco, mas a facilidade de você reabilitar, de você restaurar, ter esse imóvel como tua propriedade financeira, né? O banco é muito maior nos Estados Unidos, não tem discussão, né?
Não há. Não, aqui é um sistema único. É essa a Exato. regra do jogo e that's it. Não há muita conversa, a não ser que você Exato. apresenta realmente muitas dificuldades de Perfeito. problemas de saúde, e nós temos um sério problema econômico no país. E, por Sim. exemplo, no período do Covid, o governo Sim. colocou uma emenda constitucional aí para os empréstimos de imóveis no país, que se o cara tivesse perdido o emprego devido a essa situação, o banco não poderia... Não poderia. Pois é, que é o básico, né? É o lógico. Yes. É o lógico. E aí houve extensão e disso daquilo, 6, 8, 10 meses e por aí vai. Bom, enfim, ali você não vai mexer na dívida, né? Porque você tem um juro muito baixo. Exato. Você não precisa tirar 300, 400 mil, você só precisa de 100. Aí você vai no banco, o banco te oferece essa linha de crédito, que é uma questão de dias, você tem a linha de crédito aberta, você pode usar ela conforme você quer. Essa linha de crédito normalmente tem um juro que oscila. Tá? Perfeito. Mas é um juro de mercado, não é um juro que vai para 20%, 30%. Ele tem um teto máximo. Ele tem um teto máximo, já tabelado. Ele está aqui, mas ele só pode subir até aqui por vida. Legal. Mas ele pode oscilar ali, como indo até aqui, ou baixar mais ainda do que estava. Depende de quê? Depende da economia. Legal. Depende da economia. Então, muito é bom. assim que você faz. E a maioria das pessoas fazem assim. Essa é uma linha de crédito, uma equity line of credit, que é chamada. Perfeito, perfeito. Ô, Paulo, a gente falou bastante aqui de bastante coisa. Eu queria deixar os teus contatos depois, mas queria que você desse aí até para a galera o que é hoje a tua atividade, né? Quer dizer, quem quiser contar com o Paulo, qual que é hoje o teu negócio principal, consultoria, venda de imóveis, para que a gente possa, inclusive, divulgar aí na descrição do vídeo. Tem tanta coisa para falar, né, Eduardo? A gente pode falar o mês aqui. Exatamente. Nossa, nem me fala. E eu também gosto de falar, viu, Paulo? Nem me fala. Pois é, somos dois. Bom, primeiramente, mas antes disso, eu quero só tocar na oportunidade que você falou antes sobre a possibilidade de investir em investimento, imóveis. né? E assim, até a classe média, tudo, né? Isso é muito importante. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma conexão muito boa com empresas muito boas aqui, que são empresas de investimento de capital altíssimo. Perfeito. É um fundo enorme, onde você, como investidor, pode entrar com $50 mil. Legal. Olha só. Muito bom. Com $50 mil. Você não compra um imóvel, você compra uma ação da empresa que investe em imóveis com retorno de 20%, 25%, 30%, às vezes mais, às vezes menos, mas mais de 10% garantido. Perfeito, perfeito. Esse é um bom negócio e para aqueles que querem investir, quem não tem 200, 300, 400 mil dólares para investir, é um bom negócio para começar. Se ele tem anualmente um valor dessa magnitude, porque ele pode aumentar isso gradativamente e investir mais todo ano. À medida que o retorno é bom ou maior, veja bem, você é dono de uma ação, você não precisa administrar o imóvel, você não tem problema com o inquilino, você não tem nenhum problema com a reforma, você simplesmente pode, no ditado popular, sentar na praia, tomar sua birita lá, tomar seu banho de sol e sobre água fresca, água de coco e recolher sua grana daqui. Tá? Legal. Isso chama-se renda passiva, né? Renda passiva. Perfeito. É um grande negócio que hoje, Eduardo, e é lá que você vai ter que entrar porque vai ser um bom negócio. E essa empresa, sabe onde ela está? Em Orlando, cara. Em Orlando. Muito bom. Sua casa, futura casa ali, né? Legal. Para encontrar o Paulo Schneider, a minha área é totalmente hoje vinculada ao mercado imobiliário, compra e venda de imóveis aqui no estado da Flórida. Legal. E residenciais, construção nova, reforma e vendas, locação de imóveis, assim como residencial, como também comercial. Legal. Comercial, a gente faz muita locação para empresas que querem um espaço comercial para colocar a empresa deles, o negócio deles e tudo mais. E também venda de áreas comercial, industrial e terrenos para construir. Perfeito. Temos hoje, Então, o pessoal vai nos encontrar nas informações que você vai colocar aí para nós. Exatamente. Temos aí
temos aí, podemos te dar toda a assessoria disso aí, eu tenho absoluta convicção. Legal, muito bom. Paulo, poxa, como você disse aí, eu acho que a gente tem assunto aí, cara, que vão diversos temas, né? E quando a gente começa a falar de história, de cultura, diferenças entre outros países, cara, é um negócio muito agradável de se conversar. Mas estamos aí já no limite aqui, vamos chegar ao fim. Queria te agradecer aí por esse momento. Mais uma vez, vou pedir para você me passar seus contatos para eu deixar aqui na descrição do vídeo. E a gente também fica em contato aí para outras oportunidades. Então, mais uma vez, te agradeço. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Um grande abraço a toda a sua audiência. E, logicamente, os contatos nossos estão aí. Estamos à disposição para servi-los. Valeu, grande abraço. Muito bom. Obrigado, grande abraço.